Tá bom. Então, hoje nós vamos continuar a aula sobre difusão, certo? Lembrando que essa aula, você tem que assistir as aulas anteriores para você entender o que está acontecendo aqui. O Caleb não estava na aula anterior, então espero que você tenha assistido as aulas no YouTube, as que eu fiz anteriormente. Quem estiver assistindo no YouTube, volta. Se não assistiu, veja as aulas anteriores de transporte e aí depois você assiste essa aqui, tá? Porque senão você vai ficar perdido. Então, nós estamos falando ainda de transporte passivo, certo? Nós falamos de osmose, falamos de difusão simples. E essa agora é a difusão facilitada. Como toda difusão, pessoal, o movimento o que acontece, o movimento de molécula que acontece na membrana é o movimento de soluto, beleza? É um movimento soluto. Quando a água se move, galera, eu estou falando de osmose, mas agora eu estou falando de difusão, então é um movimento de soluto, tá bom? Desculpa. Então, o que acontece? Se é um movimento de soluto pela membrana, esse movimento tem que obedecer um padrão. Qual é esse padrão? Ele vai acontecer sempre de onde está muito concentrado, onde está mais concentrado, ou seja, qual é a palavra que nós usamos aqui na química, né? Ou na biologia, para representar um meio que está mais concentrado que outro. Hipertônico, beleza? Então, as moléculas vão andar de onde está hipertônico para onde está hipotônico. Você olhando essa imagem que está aí na tela agora, pessoal, analisando essa imagem que está na tela agora, eu quero que vocês me respondam aí qual é o meio hipertônico aí, nesse caso? É o espaço extracelular, que está, olha aqui, ó, vou marcar ele para vocês aqui. É o espaço extracelular ou é o espaço intracelular? Qual que é o meio hipertônico? Qual é o meio hipertônico? O meio que tem mais moléculas. Então, é esse meio extracelular, ou seja, onde tem mais moléculas de soluto. Então, a difusão vai ser a passagem das moléculas de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, qual vai ser o movimento que vai acontecer? O movimento que vai acontecer de moléculas vai ser nesse sentido, ó. As moléculas vão sair do meio hiper e vão para o meio hipo, tá? A seta vermelha está indicando o movimento da molécula. Isso elas vão fazer de forma natural. Qual que é a diferença da difusão simples e facilitada, que eu falei no ano passado? A difusão simples é quando essas moléculas passam tranquilamente pela membrana, sem nenhuma molécula de transporte. Aqui, nesse caso, eu tenho moléculas de transporte. Eu tenho um canal proteico, ó. Esse aqui é um canal proteico, ó. Esse é um canal proteico, ó. Eu tenho um canal proteico, beleza? Que a molécula vai entrar dentro dele, ó, e vai passar, como se fosse um poro, tá? Consegue me entender? Como se fosse um poro. Ela vai entrar ali dentro e vai passar para o outro lado. Eu tenho essa outra proteína de transporte aqui, ó, que nesse caso aqui, como é que ela funciona? Aqui é o primeiro estágio dela, aqui é o segundo estágio dela, dessa mesma proteína, e aqui é o terceiro estágio dela. O que está acontecendo aí, galera? É como se fosse uma catraca. Sabe aquelas catracas de ônibus? Que quando você está na parte da frente do ônibus, aí você vai passar na catraca, ela não gira, você força e ela gira. Não aconteceu? Quem já andou de ônibus aí? Todo mundo, né? Acho que todo mundo andou de ônibus. Então, quando você vai passar na catraca, ela não gira? O que é aquilo? É como se ela fosse uma proteína e ela estivesse mudando a conformação, mudando a forma dela, rodando para você passar. É como se você fosse a molécula, o soluto. Então, o que está acontecendo aí, ó? A molécula, nesse primeiro estágio aqui, ó, entra na proteína, faz ela se fechar na parte de cima, ela fica lá no meio, e aí ela abre na parte de baixo para soltar a molécula lá do outro lado. Como se fosse uma catraca, beleza? Então, essa proteína é uma proteína transportadora. A outra é um canal proteico, é um furo que a molécula passa por dentro.
Aqui é um canal proteico, é como se ela batesse e rodasse a proteína, rodasse a conformação, mas mudasse de forma e jogasse a molécula para o outro lado, que é o lado hipotônico. Entendeu aí, difusão facilitada? Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Vou colocar para gravar. Então, olha aqui. Continuando, eu tenho um exemplo de difusão simples, galera, que é muito importante a gente saber, que é esse exemplo aqui, ó. É um exemplo do transporte de glicose nas células, tá? O transporte de glicose na célula, ele é feito por uma proteína transportadora. Se você olhar nessa imagem que aparece agora, você vai ter duas proteínas. Olha aqui, pessoal. Essa aqui ó, é a proteína de transporte da glicose. Todas as células têm essa proteína na membrana, beleza? Todas as células têm que ter essa proteína. Por quê? Porque a glicose, quando você acaba de comer ela vai para o sangue. Lá no sangue, ela vai ser bombeada para todas as células e vai passar perto de todas as células. Então, todas as células têm que capturar essa glicose, levar essa glicose para dentro, fazer o processo de produção de energia, de quebra da glicose, certo? E essa produção de energia vai acontecer na mitocôndria. Ela tem que fazer todo esse processo para produzir energia lá na mitocôndria. Então, se não entrar glicose na célula, essa célula vai morrer de fome, ela vai morrer sem energia. Então, o que acontece, galera? Toda vez que você acaba de comer, presta atenção nisso aqui, toda vez que você acaba de comer, automaticamente o seu pâncreas produz insulina. Quem estudou comigo lá no 8º ano, viu eu falando muito de insulina no sistema endócrino, beleza? Então, você produz lá no pâncreas a insulina. A insulina, liberada na corrente sanguínea, começa a ir para todas as células também. E lá nas células, olha, isso aqui é a nossa membrana. Ó. Presta atenção aqui, ó. Essa aqui é a membrana. Eu acabei de apontar aí. Essa outra é a proteína. Essa aqui é a proteína de transporte. Isso aqui, galera, ó, é o receptor de insulina. Então, a insulina vai chegar na célula, vai encostar na membrana e vai liberar o canal proteico para difusão facilitada. Quando a insulina liga no receptor de insulina, o que vai acontecer, pessoal? A proteína de transporte vai abrir um canal e aí a glicose vai fazer o quê? Vai passar para o lado de dentro da célula. Entende? Se não tiver insulina, o que acontece? Não abre o canal proteico. Não abrindo o canal proteico, a glicose vai ficar no sangue, vai dar excesso de glicose no sangue. Qual que é a doença que tem, o diagnóstico é o excesso de glicose no sangue? Essa mesmo, você falou, diabetes. Eu sei que vocês pensaram na diabetes aí. É a diabetes. Então, essa pessoa que tem um problema no canal de passagem de glicose é um diabético. Pode falar. Então, continuando, aqui é o canal de transporte de glicose. Vocês entenderam aí, pessoal? Ele depende da ativação do receptor de insulina que está do lado dele. Então, do lado da proteína de transporte tem o receptor de insulina. A insulina liga, abre o canal, a glicose entra. Beleza? Então, a glicose ela não entra dentro da célula de qualquer jeito, não, tá? Ela tem que seguir um esquema de necessidade da célula. A célula precisa, então, produz insulina, aí entra a glicose. A célula não precisa, não produz insulina, essa glicose pode ser armazenada no fígado na forma de glicogênio. Beleza? Então, isso aqui é um outro exemplo de transporte passivo, né, no caso da difusão facilitada. Ou seja, a difusão facilitada eu tenho uma proteína que facilita a passagem do meio hipotônico para o meio hipotônico, do meio hipertônico para o meio hipotônico, certo? Então, é essa questão aí. Aí agora, pessoal, nós vamos falar de transporte ativo. Tá? Transporte ativo, o que tem de legal no transporte ativo que vocês precisam entender? O transporte ativo, pessoal, ele é um movimento também dissoluto, tá? Olha, osmose, movimento solvente. Difusão, movimento dissoluto. Transporte ativo, também movimento soluto.
Mas o que acontece? Acontece também através da membrana, só que, galera, é ao contrário, é do meio hipotônico para o meio hipertônico. Usando a figura lá do ônibus que eu mostrei para vocês na aula passada, usando a figura do ônibus lotado, é como se o ônibus parasse num ponto e o ônibus lotado, em vez das pessoas descerem, tá entrando mais gente. Tá entendeu? Você tá entrando mais gente num local onde já tem muita gente. E isso é transporte ativo. E para esse indivíduo sair ali, ó, do ponto de ônibus, entrar dentro do ônibus lotado, você não concorda que ele vai exigir muita força? Ele vai ter que dar aquela espremida ali para poder entrar dentro do ônibus. Então, ele gasta energia, beleza? Gastou energia, transporte ativo. Então, qual que é o segredo do transporte ativo? Movimento solúvel pela membrana, só que é contra o gradiente de concentração, galera. É do menos concentrado para o mais concentrado. Contra o gradiente. Quando eu falo contra o gradiente de concentração, eu estou falando o quê? Eu estou falando que ele vai sair de onde tem pouco soluto para onde tem muito soluto. Entendeu? Para onde tem muita molécula. E isso não é uma coisa muito legal de se fazer, tanto que a célula tem que gastar energia. O mais interessante é isso. Ela gasta energia. A energia na forma de quê? ATP. Qual que é a forma energética da célula, professor? ATP. Guarda esse nome. Adenosina trifosfato. Então vamos falar dela daqui a pouco, adenosina trifosfato. Vou mostrar o que é esse adenosina trifosfato aí. Então, o maior exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, galera, ela mantém os níveis de sódio e potássio controlados, né, dentro e fora da célula. Mas o que acontece, galera? As nossas células, elas precisam ter uma quantidade de sódio em excesso fora e uma quantidade de potássio dentro da célula. Isso tem que acontecer. Você está entendendo? Então, qual que é a questão, pessoal? Lá nas nossas células, naturalmente, o sódio, se você observar na imagem, naturalmente, o sódio ele vai sair, tá, do meio extracelular e vai, através de difusão, para o meio intracelular. Por difusão, porque o que acontece? Como o meio extracelular tem muito sódio, o sódio vai começar a entrar para dentro da célula por um canal de difusão, certo? Por um canal de sódio. E da mesma forma, o potássio vai estar saindo da célula por difusão através de um canal de potássio. Então, o sódio entra através de um canal de sódio e o potássio sai através de um canal de potássio, beleza? Isso naturalmente acontece. Só que a grande questão aqui é o seguinte, que a célula ela precisa manter, pessoal, a quantidade de sódio fora da célula maior e a quantidade de potássio dentro da célula também maior. Tem que manter essa concentração. Por quê? Porque por uma série de motivos, certo? Um deles, no caso dos neurônios, é para poder produzir o potencial de ação do neurônio, para transmitir o potencial de ação, certo? Esse é um dos exemplos que a gente pode ter da bomba de sódio e potássio. Outra, pessoal, é para você equilibrar, fazer o equilíbrio osmótico, para não deixar a água entrar demais dentro da célula, tá? Isso também é uma outra coisa que o sódio faz com que mantenha seu equilíbrio osmótico, tá? Fora da célula. Já expliquei lá atrás o que é equilíbrio osmótico, falei lá do paramétrico, blá, blá, blá. Então, eu preciso, então, retirar sódio da célula. Só que lá fora já tem muito sódio. Então, é como se eu estivesse pegando o sódio de um local onde tem pouco e vou jogar ele para um local onde tem muito. Ao passo que o sódio está entrando, olha aqui, na figura 1, nessa figura 1 aqui, ó, o sódio está entrando, olha aqui, ó, no estágio 1, o potássio está saindo e no estágio 2, o sódio está entrando. Eu tenho que fazer isso ao contrário. Então, a bomba de sódio e potássio, usando energia da célula, usando uma molécula de ATP, ela vai pegar e vai ligar o sódio nessa proteína, aqui no estágio 3 está mostrando isso, ó, vai ligar o sódio nessa proteína e vai mandar o sódio para fora da célula, certo? Meio extracelular, olha aqui, ó, meio extracelular, aqui no cantinho, certo? E vai pegar o potássio e vai jogar ele para dentro da célula, que é para o meio intracelular.
certo? Então, esse movimento, pessoal, de sódio para fora e de potássio para dentro, tem um gasto de energia. A célula gasta energia para fazer isso. Isso não é uma coisa espontânea, como, por exemplo, a difusão. Tá? Acontece normalmente. Isso aqui está acontecendo difusão. Aqui no estágio 1 e 2, porque eles estão saindo do meio hipotônico, indo para o meio saindo do meio hipertônico, indo para o meio hipotônico, certo? Tanto sódio como potássio. Só que a bomba de sódio e potássio, ela faz o contrário. É contra o gradiente de concentração. Guarda isso, pessoal. Contra o gradiente de concentração. É contra essa quantidade, esse excesso que está do outro lado. Ela vai jogar mais. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui um videozinho que vai ficar mais claro esse negócio aqui. Observe essa imagem aqui. Olha aí, pessoal. Aqui eu tenho uma bomba de sódio e potássio, certo? Beleza? Ela está na membrana, certo? Ela está na membrana, aqui é a membrana plasmática, aqui é a bomba de sódio e potássio, certo? Aqui, ó, outside of cell é o lado de fora da célula, inside of cell, o lado de dentro da célula. Então, aqui é o meio extracelular e aqui, ó, é o meio intracelular, beleza? Tá vendo o mousezinho aí, né? Então, pessoal, a bomba de sódio e potássio, ela vai fazer o que agora? Ela vai estar sempre aberta para o lado de dentro, beleza? Ela vai estar aberta para o lado de dentro da célula. Para o lado de dentro, ela tem uma alta afinidade por ligação de sódio, ou seja, o sódio tem uma afinidade em se ligar a essa proteína, a essa bomba de sódio e potássio. Então, se ela está aberta para dentro, onde tem alguns sódios, não são muitos, mas ela tem uma alta afinidade, então ela vai puxar esse sódio. O sódio vai fazer o quê? Vai se ligar. A cada vez que as moléculas se ligam nessa proteína, pessoal, a cada vez se ligam 3 sódios. Ela tem 3 sítios de ligação de sódio. Guarda essa informação, beleza? Ela tem 3 sítios de ligação para o sódio. O que acontece? O sódio vai ter alta afinidade, vai entrar agora nesses canais proteicos, beleza? No canal proteico de sódio. E o que vai acontecer? Nesse momento, pessoal, olha aqui o que aconteceu. Essa molécula se liga, olha aí, essa molécula embaixo, ela vai se ligar na bomba de sódio e potássio. Ela vai se ligar ali. Quando ela se liga na bomba, que molécula que é essa? Primeiro, que molécula que é essa? Adenosina trifosfato. Tá vendo? Tem um A e 3 P. São 3 fosfatos, certo? Beleza? Que está ligado nela. Por isso que ela é uma adenosina trifosfato. Essa molécula é a nossa molécula energética. Ela tem energia química guardada nela. Toda vez que a glicose entra na célula e produz energia, está produzindo o quê? Adenosina trifosfato. Então, essa adenosina trifosfato se liga, como eu falei, o transporte ativo necessita automaticamente de uso de energia celular. Então, a adenosina se liga na proteína. E o que vai acontecer? Observem aqui comigo. A proteína agora, ela vai... Aqui, ó. A adenosina se quebrou, a adenosina quebra, certo? E aí vai produzir a adenosina difosfato, ADP, difosfato, adenosina difosfato. Esse ADP vai embora para o citoplasma para poder produzir um novo ATP. O fosfato fica ligado lá, olha aqui, ó. O fosfato ficou ligadinho aqui na proteína, certo? E aí, olha o que aconteceu com a proteína, galera. Houve uma mudança de conformação. A proteína mudou a sua forma. É o mesmo esquema da catraca que eu falei agora há pouco. Então, ela girou, ela deu um giro, né? E aí, o que acontece? Quando ela fez isso, ela automaticamente expôs o lado aberto dela para o meio extracelular. Quando isso acontece, pessoal, olha aqui o que vai acontecer. Estão me ouvindo? Olha o que vai acontecer. Ela se abriu para o lado de fora, aí automaticamente, quando ela se abre para o lado de fora, ela já perde a afinidade pelo sódio. Como ela mudou a conformação, ela perde a afinidade pelo sódio e solta o sódio. Aí o sódio vai ser liberado lá no lado de fora da célula. Então ela vai lá, onde é o meio hipertônico agora, tá? Ele está jogando então para o meio mais concentrado. Ao passo que isso acontece, olha aqui, observa o fosfato aqui, ó. Nesse momento,
antes do fosfato sair, ela está aberta para o lado de fora da célula, e aí ela cria agora uma afinidade, ao passo que ela tira a afinidade por sódio, ela cria uma afinidade agora pelo potássio. E aí o potássio, então, vai se ligar no sítio ativo dela. Lembrando, pessoal, que essa proteína aqui, ela vai passar agora 2 sódios. Desculpa, 2 potássios. Observe o que aconteceu com o sódio, 3 sódios e 2 potássios. A cada vez que ela faz esse movimento de abrir e fechar, ela joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. E aí, automaticamente, quando ela liga o potássio, galera, o que vai acontecer? Que ela vai, de novo, mudar a conformação. O fósforo aqui, ó, sai daqui, o fosfato, né? Sai daqui, vai para o citoplasma e agora ela muda de conformação e se abre de novo para o lado de dentro. Se abre para o lado de dentro, o que vai acontecer? Ela vai liberar o potássio para dentro da célula, certo? Isso aí, galera, vai acontecer constantemente. Agora vai vir outro sódio, certo? Outro 3 sódios, vai vir outro ATP, se ligar de novo, quebrar, liberou energia, abriu para fora, liberou o sódio, e agora vai vir o potássio, se liga 2 potássios, e aí ela se fecha, libera o fosfato, e isso vai acontecendo constantemente. E por isso que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Ela está sempre funcionando, pessoal. Ela sempre está fazendo esse movimento para manter as concentrações de sódio e de potássio ideal na célula. Beleza? Pessoal, transporte de moléculas grandes e partículas maiores, tá? Que não conseguem ser passadas diretamente pela membrana. Aí, o que as células fazem para poder fazer esse movimento? Ela tem 2 tipos de transporte no caso de moléculas que são maiores, são grandes, né? Tem a endocitose, que é a entrada de substâncias na célula, e a exocitose, que é a saída de substâncias da célula, certo? Então, a entrada e a saída. Endo, entrada, exo, sair. Beleza? Então, falando da endocitose, eu tenho 2 tipos. Eu tenho a pinocitose. O que é pinocitose? É quando eu tenho as partículas que estão dissolvidas no líquido, em um líquido. Essa célula vai fazer uma invaginação. O que é uma invaginação, galera? É quando a membrana está desse jeito aqui, ó. A membrana está assim, né? Aí ela vai fazer esse movimento, ó. Ela faz um movimento de queda. E aqui, ó, o líquido cai aqui dentro. Beleza? Então, nesse momento que o líquido caiu aqui dentro, ó, ela vai se fechar. Ela vai fazer esse movimento, ó. Ela se fecha. E aí o líquido vai lá para dentro da célula. Tá? Isso a gente chama de invaginação. Invaginação é quando faz esse movimento, ó, para dentro. Beleza? Quando ela faz esse movimento, a membrana vai se fechar, né? Vamos imaginar, ela faz esse movimento assim, ó. A membrana faz isso, se fecha e vai lá para dentro da célula. Essa estrutura que se formou dentro da célula, revestida por membrana, um pedaço da membrana, e lá dentro tem esse líquido que tem dissolvido essas moléculas, tá? A gente chama isso de pinossomos. Pinossomos é o nome dessa estrutura, tá? Quando acontece a pinocitose, forma-se um pinossomo. O que é o pinossomo? É uma estrutura revestida por membrana e lá dentro eu tenho aquilo que a célula puxou para dentro. A outra forma aqui no caso aqui a imagenzinha mostrando a pinocitose, tá vendo? Isso aqui, ó, é uma invaginação, galera. Ó. Isso é uma invaginação. Então ela vai fazer esse processo, ó, vai cair a membrana, aqui a membrana vai se igualar e vai formar o pinossomo. Tá? Que é essa estruturazinha revestida por membrana. Lembrando que isso aqui, ó, é parte da membrana plasmática que está aqui. Ó. Tá? Ela é parte da membrana. Entendido aí, né? Então, isso aqui, no caso, é a pinocitose. E tem uma outra, pessoal, que é a deixa eu mostrar aqui esse vídeo para vocês. Eu esqueci de colocar. Olha aqui como é que acontece nessa animação. Vem a molécula, certo? A molécula chega perto da membrana. A membrana vai fazer uma queda, um movimento de queda. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela faz como se fosse um buraco, certo? Isso a gente chama de invaginação. E aí ela vai para o lado de dentro da célula, tá? Isso, então, é pinocitose. Agora, pessoal, eu tenho a fagocitose. A fagocitose é o movimento de partículas insolúveis
solúveis, tá? Ou seja, elas não estão dissolvidas em líquido, são partículas, às vezes, que são visíveis ao microscópio, são partículas grandes, e aí a célula quer fagocitar, a gente chama isso fagocitar alguma partícula. Quando eu falo a célula fagocitou, significa que ela englobou uma coisa grande, quase do tamanho dela, né? Tem moléculas, quem costuma fazer isso muito são as amebas. Qual que é a estrutura que ela usa para isso? São os pseudópodes. Lá na pinocitose é a invaginação. Aqui é o pseudópode. Como é que é esse pseudópode? O pseudópode vai abraçar a molécula, certo? A membrana vai criar como se fosse um braço, vai abraçar essa molécula e vai criar uma estrutura dentro dela chamada de fagossoma. Olha aqui, galera. Isso aqui é a fagocitose. Olha aqui, a partícula sólida que ele vai englobar, tá? Essa aqui é uma célula ameboide. Aí eu vou formar aqui o pseudópode, ó. É como se ela estivesse abraçando a célula. Formou o pseudópode, certo? Essa estrutura vai lá para dentro e vai formar o fagossoma, certo? Essa estrutura que se forma resultante da fagocitose é chamada de fagossoma, beleza? Então, essa aqui é a fagocitose, a entrada de substâncias maiores dentro da célula. Vamos aqui agora para exocitose. Acabando aqui já. Tá. Olha esse videozinho aqui, galera, de uma célula dos nossos glóbulos brancos fazendo a fagocitose de bactérias. Beleza? Isso aí é uma célula do nosso organismo mesmo, tá? Se eu não me engano, esse aí é um macrófago. É uma célula nossa. Se eu não me engano, é um macrófago. Olha como é que ele age, tá vendo? Ele vai para cima, olha, ele vai formar um pseudópode e vai englobar. Quer ver? Ó? Olha lá, ó. Pronto. Foi. Já era. Beleza? Passou geral a bactéria. Tranquilo? É assim que os nossos organismos lidam com os organismos patogênicos. Então, falando agora de exocitose. O que é exocitose? Saída de substâncias, tá? Como que ele vai sair a substância, pessoal? Vai sair através de uma vesícula. Vesícula, pessoal, é tudo aquilo que a célula produz dentro dela e que é recoberta por uma membrana. É recoberta como se fosse uma membrana plasmática. É recoberta por uma estrutura de membrana. Isso é uma vesícula. Geralmente, as organelas, nós vamos falar nas próximas aulas, as organelas membranosas liberam essas vesículas. A que mais libera vesícula na célula é o complexo de Golgi, que ele é responsável por fazer isso, por pegar o que a célula está produzindo ali, empacotar isso, tá? Formar um pacote, ou seja, ela vai formar uma vesícula e vai disponibilizar isso para a célula. A célula vai decidir onde ela vai usar. Ela vai usar fora da célula, aí ela tem que fazer uma exocitose. Se essa vesícula que foi produzida na célula for para fora da célula, ela vai ter que fazer um processo de exocitose, ou seja, mandar essa vesícula para fora. Então, olha aqui, eu tenho uma vesícula aqui, ó. Essa vesícula foi produzida lá no complexo de Golgi, certo? Revestida por membrana. Aqui dentro eu tenho as moléculas, certo? Então, ela vai se fundir a membrana plasmática, ela vai se fundir a membrana plasmática, certo? E aí vai liberar para fora as substâncias, tá? Vai como se fosse... É como se fosse uma pinocitose, galera, só que é ao contrário, beleza? É o contrário da pinocitose. A pinocitose está fazendo isso para dentro e a exocitose está fazendo isso para fora, tá? Só para a gente poder entender com mais tranquilidade esse negócio aí, tá? Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ver se... Acho que eu tenho um videozinho sobre isso aqui também. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Esse aqui é o mesmo vídeo da pinocitose, só que eu tinha mostrado a pinocitose só, né? Agora eu vou mostrar a exocitose. Olha aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é o complexo de Golgi, ó. Tá? Isso aqui é o complexo de Golgi. Cada bolsa dessa aqui, ó, vai formar uma vesícula. Então ela vai lá, a célula produziu uma substância, ó, e colocou isso dentro de uma vesícula, tá? Ela exportou isso dentro de uma vesícula. Aí ela quer mandar isso para fora da célula. Então aí ela vai lá, se funde a membrana plasmática, certo? E faz o processo inverso da pinocitose. Ela manda ao produto para fora. Tranquilo? Então é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pessoal, vamos lá. Só para uma questãozinha para a gente finalizar aqui. Dessa quantidade de aula que nós demos aí, né? Vamos ver se vocês conseguem responder essa questão.
A membrana plasmática apresenta em sua superfície moléculas especiais que permitem à célula detectar outras substâncias presentes no meio externo, dando a ela certa sensibilidade química, certo? A essas moléculas fazem parte. Quem que faz parte dessas moléculas que faz o reconhecimento das estruturas fora, pessoal? É a cutícula? É o glicocálix? É os desmossomos? Ou são os cílios? Tem só uma dessas aí que eu falei para vocês que provavelmente é ela. Qual que vocês acham que é a resposta para